Está com a palavra, Kátia. Então, vamos nesse momento levar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus. Pedir a Ele mais uma vez que abençoe esta nossa noite de estudos, o nosso esforço em querer crescer, compreender melhor as verdades de vida eterna. Senhor, que bênção é para as nossas vidas esses momentos de luz, esses momentos que ampliam a nossa compreensão sobre a realidade espiritual. Que possamos, Senhor, aprender para servir melhor. Que nós possamos sentir a vossa presença conosco, através dos mensageiros que nos assistem e que nos incentivam ao melhor de nós mesmos. Que a sua paz, Senhor, seja conosco, que essa paz invada os nossos lares, invada o nosso coração. E que o nosso grupo fraterno, amigo, possa produzir vibrações amorosas, de equilíbrio, que possam ser levadas a irmãos nossos em dor e sofrimento. Irmãos como estes que foram lembrados no início da reunião, que têm sofrido, que tentam suicídio, que saem da vida por essa porta de dor. Que o amor possa sair dos nossos corações para levar alívio aos corações que ficam e vão nessa condição. Assim, Senhor, abençoa a todos nós. Que a sua paz, que o seu amor seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Kátia. Lu, bem-vindo novamente, a palavra é sua. Boa noite a todos. Jesus esteja conosco. Mais uma vez vocês me aturando aí, né? Haja paciência. Vamos lá, vamos continuar o nosso estudo. Nós vamos falar ainda, estamos falando sobre saúde mental, estão vendo minha tela, né? Acredito que sim. Tudo ok, Lu? A gente vai falar sobre evolução ontológica e hereditariedade. O que isso quer dizer, né? A gente vai falar da nossa origem. Muito importante a gente entender isso. Quando a gente fala da nossa origem, a gente começa a entender de onde nós viemos, né? E responde quem somos e justifica o que somos e como somos, né? E o que estamos buscando na nossa jornada evolutiva. É um pouquinho mais técnico, mas eu vou traduzir ao máximo a linguagem para que a gente consiga entender a nossa jornada evolutiva, né? A gente começa aqui lembrando e referenciando o Big Bang, o início de tudo, há mais de 13 bilhões de anos, começa a formação do nosso planeta Terra. E nós, mergulhados numa sopa de substâncias, né, começamos a perceber
então, a saber das primeiras formas de vida. E olhando isso sobre a ótica do mundo espiritual, como será que isso aconteceu, né? Quando a gente olha lá para trás. E a gente vê o André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Hoje eu vou falar muito de Evolução em Dois Mundos, Mundo Maior, A Caminho da Luz. São obras importantes que trazem esse entendimento para nós. E o André Luiz fala o seguinte, sobre a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas, e sobre a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas as áreas espaciais intratômicas, sem perda de movimento, para que se transforme na massa nuclear adensada, de que se esculpem os planetas. Os planetas são esculpidos, né? Em cujo seio as mônadas celestes encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. Eu vou falar de mônada mais para frente, e é um termo que eu acho fantástico, assim, porque é um pensamento que ele vem do Leibniz, né, um filósofo alemão, em que ele escreve sobre a monadologia, e ali ele está explicando, Leibniz, sobre a evolução do princípio inteligente. Então, é o filósofo que mais claramente desenhou para nós a nossa jornada evolutiva através do estudo das mônadas. Emmanuel, A Caminho da Luz, diz o seguinte, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, cujas mãos conservam as rédeas diretoras de todas as coletividades planetárias. Então, está tudo muito bem organizado pela vontade de Deus e pela organização desses espíritos mais adiantados. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, comparado aí, né, a gente vai, em alguns momentos, lembrar da escala espírita do Kardec, perfeitos para nós, num grau evolutivo muito mais adiantado, aonde a nossa razão possa alcançar o sentimento, né? Da qual Jesus é um dos membros divinos. Então, Jesus pertence, vamos lembrar disso que é importante, a uma pleia de espíritos que são angélicos, espíritos superiores, responsáveis pela formação do nosso planeta. E aí, sob essa orientação do Cristo, trabalharam na Terra numerosas assembleias de operários espirituais, como a engenharia moderna que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade. Os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primeiros a construção de formas organizadas e inteligentes dos séculos vindouros. Aqui nós estamos falando, né, que eu cortei aqui o ideal, aqui ele fala do ideal da beleza e da perfeição. Nós, por isso que lá na Bíblia, né, nós temos aquela citação na Gênesis que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nesse sentido, né? Por quê? Porque essa perfeição do universo, ela se traduz na perfeição como o nosso planeta foi constituído. E aí, o que acontece? Aqui os artistas edificam o mundo das células, os espíritos já, né, trabalhando, desenhando as estruturas unicelulares, com tendência à perfeição. Então, quando a gente fala de hereditariedade... Lu, os slides acho que não estão mudando. Não? Onde não. foi? O que vocês estão vendo? Saúde mental e os dois rostos, de lateral. Olha que tristeza, gente. Vamos lá. Vamos começar de novo. Já passou tanta coisa, a humanidade evoluiu aí 10 bilhões de anos, vocês não viram. Faltou mérito para a gente, Lu. É merecimento, né? Para ver a evolução. E agora? Vou tentar de novo. O que vocês estão vendo aí? Vamos ver. O segundo slide. Então, mudou de novo? O terceiro? Não mudou.
Você está Não, você tá naquela página que ainda não é a apresentação. você tem que mudar lá no 1, 2, 3, 4, aí você tem que ir lá no quadradinho mesmo, apertar lá que daí muda. Isso. Ou você tem que ir naquela que faz a apresentação. Daí ela. Você muda na setinha, direita, esquerda. Isso. De novo. Então, vamos ver se a gente vai evoluir, né, gente? Se a gente vai evoluir, se Deus vai permitir a nossa evolução. Vamos lá. Mudou ou não? Não? É inédito, né, gente? Não, Você tem que Lu, pôr no só modo vai apresentação, Luciano. Tem que apertar aquele quadradinho ali embaixo do lado direito, do lado daquele risquinho para pôr no modo apresentação. mais um, Lu. Não, onde você estava? Lá embaixo, lá embaixo. Espera aí, deixa eu vir aqui compartilhar. Isso. Fiquei na minha apresentação. Share. Estão Lá vendo minha embaixo, tela? Lu, lá embaixo está escrito anotações, não está? Lá embaixo no laranja, lá embaixo no rodapé. Anotações, aí você pula. Aqui, anotações, Isso, tal, aqui. Comentários. isso. Clica aí. Mudou? Calma, não. O teu não é o do lado? Mas Não, é toda semana eu Lu, faço isso, né, precisa gente? mudar aqui. Vai lá no azulzinho, Lu, no 2, 3, 4, só clicar no que você está lendo, ele já muda. Isso. Aí, Se você mudou. clicar embaixo, ele Mudou muda. aqui? Mudou. Ele muda. Aí Mudou. toda vez que quiser mudar, você só muda. Isso, Você vai perfeito. Mudou de clicando. novo? Mudou. Mudou. Então, vamos ver onde Assim que eu fica paro. mais tranquilo. Ah, deu certo? Perfeito. Tá. Então, o que a gente vê aqui, né? Nesse processo evolutivo todo, né? Então, desde a formação do nosso planeta, e aqui atrás, ó, né, o que a gente vê? A gente vê os espíritos superiores edificando o mundo das células. Vocês estão lendo essa parte, né? Então, sob orientação misericordiosa e sábia, né, do Cristo, laboraram na Terra numerosas assembleias de operários espirituais. E aqui são os espíritos superiores trabalhando nessa engenharia moderna, desenhando, edificando o mundo das células. Isso quer dizer o quê, pessoal? Era o que eu estava dizendo. Por que é importante a gente entender isso? Porque as nossas células, elas foram pensadas, construídas, estruturadas por espíritos mais superiores que podemos imaginar. Então, é importante a gente ter essa referência. É isso da onde viemos, né? E tem um autor, Lipton, que ele fala um pesquisador, que ele fala que as nossas células, o Bruce Lipton, ele fala que as nossas células, elas são inteligências em miniatura, concordando com o pensamento de André Luiz, né? Que não leu André Luiz. Então, o princípio inteligente, a partir daí, ele está atuando na matéria. Então, essa imensa fornalha atômica, né, que já estava em funcionamento, né, habilitada a receber as sementes da vida, e sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro, planeta Terra, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Então, dessa geleia cósmica, verte o princípio inteligente. Então, alguém quer lembrar aqui que é princípio inteligente, para não ficar ninguém de fora? Quem lembra, quem pode comentar? O que é princípio inteligente?
Antes da gente surtar, a gente foi princípio inteligente, né? Antes de ficar irritado, a gente era princípio inteligente. O que isso quer dizer, pessoal? Quem se arrisca? Valendo um abraço quando eu estiver em Londrina. Olha, quem quer? Quem quer responder? Ninguém! Vamos lá. Então, vamos lembrar. O princípio inteligente, né, é aquilo que éramos antes da nossa encarnação na condição hominal. Então, lembrando que nós viemos de reinos inferiores, mineral, vegetal, animal. Então, antes, quando estávamos no reino animal, por exemplo, éramos princípio inteligente. Por que princípio inteligente? Porque o princípio inteligente, ele tem princípios, né, de uma inteligência. O princípio de inteligência está na manifestação do instinto, tá? De processos de processos automáticos de comportamento, né? E também em reflexos condicionados. Então, o espírito, que ainda não é espírito, o princípio inteligente, ele tem isso. Então, o princípio inteligente, ele não ama, tá? Não ama. Por que ele não ama? Porque o amor, ele é um sentimento, ele é uma expressão que vem do livre-arbítrio. Eu escolho amar, né? Tá lá na minha essência, mas para eu desenvolver o sentimento de amor, eu preciso escolher isso, né? Eu preciso permitir que essa semente ela possa se desenvolver dentro de mim. E isso é um processo de escolha, tá? E aí, quando a gente passa por esse processo de escolher, né, nós já não estamos na condição de princípio inteligente. E aí tem um caso que eu sempre falo, do Kardec, que recebeu uma carta, eu vou falar isso, vou fazer uma pausa. O Kardec recebe uma carta de um amigo que fala de um cachorro. O homem tinha um cachorro, né, ele gostava muito do cachorro, e aí ele ia mudar de cidade. Morava numa cidade litorânea, na França, e ele resolve mudar, só que ele não podia levar o cachorro. E aí o que acontece? Na carta, ele escreve que o cachorro, de repente, muda a forma de interagir com ele, como se tivesse entristecido, né? E num determinado dia o cachorro vai para a praia, né? E entra no mar e morre, né? Ele chama o cachorro entra na praia, olha para ele, continua seguindo em direção ao mar e se mata. O cão comete suicídio. E aí o homem pergunta para o Kardec o que era aquilo, porque o animal, ele naturalmente tem um instinto de sobrevivência. Sempre vai prevalecer no animal o instinto de sobrevivência, né? Se estiver brincando lá com o seu cachorrinho, se você colocar a mão em regiões em que ele pode se sentir inseguro, ele pode te atacar, porque é um instinto de sobrevivência. Se você tirar a comida dele, ele pode te morder, porque é um instinto de sobrevivência. E aí ele abre mão da vida dele, né? O cão, ele abre mão da vida dele por uma livre escolha. E aí o Kardec diz que, muito provavelmente, né, esse cão, o princípio inteligente ali, estava no seu último estágio, no seu último momento na condição animal. E dali para frente, ele ia iniciar uma nova jornada na condição luminal, talvez em raças, em povos primitivos, em planetas primitivos, né? Então, essa é a evolução do princípio inteligente. Então, quando, na condição de animal, o animal ele consegue escolher sem nenhum condicionamento, é provável que ele esteja já no seu último estágio, tá? Então, esses operários vão magnetizando o planeta Terra e estruturando, preparando
a vinda dessas mônadas celestes, do princípio inteligente, para se exprimirem no mundo através aí das formas mais primitivas do protoplasma, das estruturas mais simples que se sabe. É por isso que no Livro dos Espíritos, o Kardec vai perguntar sobre a nossa evolução e tal, e os espíritos falam que nós fomos criados simples e ignorantes. Simples por isso, porque viemos de uma estrutura unicelular, viemos de estruturas básicas, simples. E conforme o processo evolutivo, vamos nos tornando mais complexos, do mais simples, por isso que é o átomo, ao arcanjo, porque é o mais simples, e complexo, né, conforme a gente vai evoluindo. Simples e ignorante. Ignorante por quê? Porque nesse estágio nós desconhecemos verdadeiramente as leis de Deus que estão gravadas na nossa consciência. Eu vou fazer uma pausa aqui e permitir aí abrir para que vocês façam perguntas, comentários, fiquem à vontade. O Luciano lembrou o cachorro sultão do Padre Germano, lá no Memórias do Padre Germano, que também ele falava que a relação dele com o animal, né? E no livro fala que ele tinha uma cumplicidade, assim, esse animal com ele, né? Muito grande. Então, eu fiquei lembrando disso que você falou aí, desse animalzinho. Esse degradê, né, saindo desse estado do princípio inteligente para o espírito, há uma gradação, né, muito grande. Exatamente. É bem isso. E aí é interessante pensar isso nos reinos, né, porque no caso dos animais, né, às vezes a gente confunde, né, a gente acha que o animal também me ama, que existe essa relação mais avançada. Na verdade, o animal ele responde, né? Ele responde aquilo que ele recebe, ele vai reconhecendo, e aí ele vai criando esse nível de interação, né? Que é importante para o desenvolvimento, né? E aí o cuidado que a gente tem que ter para não humanizar os animais e não animalizar o ser humano. Eu sempre falo isso. A gente tem que tomar muito esse cuidado, né? Uma vez eu estava andando no shopping, se tiver alguém especial, me perdoe, mas eu vi um carrinho lindo, uma mulher andando com um carrinho, eu achei que era um bebê e não era, um cachorro, né? Ali. E as coisas estão estranhas, porque eu saí na rua, tinha criança pedindo comida na rua. Então, a gente às vezes está perdendo aí as referências, né? Às vezes exagera um pouquinho. Então, tem que ter esse equilíbrio, né? Respeitar os animais e amar o ser humano, né? Cuidar bem disso, para a gente não inverter muitas coisas. Bom, Luciano, só para contar uma pequena passagem, experiência. Quando a gente estudava em Londres, a gente achava estranho que na lavanderia do bairro era proibido entrar criança e era permitido entrar cachorro. A criança ficava do lado de fora, no carrinho coberto, né? E o cachorro podia entrar. E o mercado também. O mercado também. O inglês ele é tão esquizofrênico que eles conversam um com o outro através do cachorro. Nos parques, você vê dois ingleses brincando com o cachorro de um deles. Eles não conversam um com o outro. Isso eu observei 1000 vezes. Eles não conversam um com o outro. Eles conversam com o cachorro. Fazem brincadeiras com o cachorro e ficam brincando, cada um agradando o cachorro do seu jeito. Se estabelece um triângulo ali. Eu tive uma... É muito interessante, muito. Eu tinha um professor meu, inglês, lá, um cara era brilhante. Ele falava que no inverno, eles não conversavam com o outro. Quando nascia a primavera, eles ficavam tão felizes, tão felizes. A primavera deles é 5 graus. 5 graus. Aquela felicidade maravilhosa. É mais. Então, eles falavam, nós começamos a start talking each other. Começamos a conversar um com os outros. Só primavera, verão.
Depois eles não conversam mais. Então, A minha filha nossa filha nasceu prematura, né? Ela nasceu com 26 semanas. Ela era muito pequenininha. E ela ficou no hospital um tempão. E no hospital, depois que ela saiu da incubadora, eles amarraram ela aqui entre os meus 2 seios. Ficava aqui. E era assim que tinha que carregá-la, né? E quando eu trouxe ela para casa, ela era ainda muito pequenininha. E eu carregava ela aqui. E eu estava de roupa e jaqueta. E o Yuri, que era maiorzinho, você coloca um negócio no punho dele, como se fosse um animalzinho mesmo, aqui no punho e preso lá naquele ferrinho que as crianças ficam lá. E eu entrei, eu estava com ela aqui, abaixei. Quando eu abaixei, viram que era uma criança. Eu tive que mostrar a papelada, dizer que ela tinha que ficar aqui comigo. Não sei se Londres mudou, mas era assim. Ela tinha que ficar aqui comigo porque ela era prematura. Olha que interessante isso. E os cachorros entram. Tá vendo só? Países nórdicos isso também é comum. é, É. É. E pode estar nevando, eles deixam a criança lá de fora e entram. tudo bem, então Estamos mais evoluídos que estamos evoluindo, tá vendo? Uhum. Estamos evoluindo. Mais alguém, pessoal? É quando você coloca o processo do princípio inteligente, e a gente tem que sempre lembrar que são bilhões de anos, né? Assim como tem a passagem do reino vegetal do mineral para o vegetal, esse período de transição é bem extenso, exatamente para que todos os processos, como você colocou, até chegar na parte complexa, ele possa ir se constituindo gradativamente, né? Então, eu sempre acho muito significativo essa parte dessa transição evolutiva do princípio inteligente até ele chegar no reino nominal. São bilhões de anos. Às vezes a gente fala assim, estagiamos no período mineral, vegetal, animal, até o hominal, quando nós realmente já tomamos as próprias decisões utilizando o livre-arbítrio. Mas a gente não pode esquecer que de um estágio para o outro transcorreram bilhões de anos, até que a gente pudesse estar na plenitude complexa para começar realmente a tomar posse, vamos dizer assim, gradativo também, né, da nossa própria consciência perante as leis divinas que estão, né, grafadas na nossa própria consciência, mas ainda assim nós cometemos os próprios desatinos nesta encarnação com toda essa bagagem e esses bilhões de anos de transição da nossa própria evolução. Eu acho isso aí maravilhoso dentro do processo evolutivo do princípio inteligente. Eu considero assim apaixonante, porque em cada período, em cada estágio que ele transita, vai se constituindo a sua própria estrutura para poder chegar nessa complexidade da nossa compreensão hoje, porque essa evolução ela é para sempre, né? Ela é infinita, vamos dizer assim. Nós hoje estamos tendo esse despertar desse entendimento, dessa compreensão, mas essa é uma pequena parcela que se desdobra nesse nosso caminhar, até que um dia a gente possa alcançar realmente a pureza espiritual, onde nós vamos levar ainda alguns tantos, talvez bilhões de anos, para termos essa trajetória toda. Mas eu sempre me apaixono por essa nossa trajetória, né? Porque ela é significativa para o ser imortal que somos, né? Isso que eu queria colocar a importância da sua fala nesse sentido. Muito bom. A Cecília gostaria de comentar, Lu.
Liga o som, Cecília, isso. Eu estava lembrando daquele São Bernardo, né? Que ele salvou 40 vidas, né? Daquele filme Sempre ao Seu Lado, que ele ficava esperando o professor. Ele foi adotado, mas ele não quis ser adotado, ele continuou indo lá na linha de trem. Aí, às vezes, a gente pensa nesse serial killer, né? Nesses serial killers que tem por aí. Aí eu sempre lembro de uma frase que diz assim, que existem animais que nos tornam humanos e existem humanos que nos tornam animais. E eu brinco, ó, se amar determinado bicho, a gente for para o inferno, eu já fui. Porque, olha, eu vou falar que tem uns animais que realmente criam uma conexão. O Chico conta muita história, assim, né, de animais, assim, que ia na palestra, no centro espírita, e levava a vibração para o seu dono, sabe? Então, assim, como diz, eu penso que um animal desse, quando se tornar homem, já te salvou 40 vidas, imagina o restante, né? Quando já nasce com ponto de vantagem, né? Não é verdade? Faz sentido. E tem aquele cavalo também que ele vai nos hospitais, sabe? Né? Foi uma coisa natural dele. Então, assim, eu penso que eles enxergam e sentem coisas que às vezes a gente não tem capacidade de sentir, né? E que às vezes o ser humano está tão brutalizado que aí a gente não pode culpar um outro ser humano quando encontra um psicopata por aí, sabe? Que fala assim, olha, não sei se tem nessa encarnação tem jeito, né? Acho que não dá para culpar, não, porque quando essas pessoas matam, assim, seriadamente, né? Eu vejo a dor que provoca nas famílias, né? Então, assim, não querendo menosprezar, sabe? Mas a gente entende, principalmente as famílias que têm esses seus entes queridos mortos por essas pessoas, né? Então, assim, existem animais que dão todo amor, carinho, salvam as pessoas, que a gente fala assim, dá para entender o ser humano, assim, sabe? Pois é, Cecília. Isso são estágios evolutivos, né? Então, são espécies animais que já estão no fim dessa jornada, nessa condição, né? Em contrapartida, nós temos no nosso planeta espíritos, por isso que o Kardec nos fala da escala espírita, nós temos ainda espíritos, né, que são recém-chegados, né, de condições espirituais um pouco mais atrasadas, né, e que estão no processo evolutivo. E que estar aqui é uma oportunidade de progresso, que alguns conseguem assimilar e outros ainda não conseguem assimilar, né? Assim como nós não conseguimos assimilar ainda sentimentos mais nobres. Não conseguimos ter o controle pleno sobre as nossas emoções, porque isso é novo para nós, né? Assim como o livre-arbítrio é novo para alguns, assim como o sentimento básico é novo para alguns. Então, nós estamos no processo evolutivo. Acho que alguém tinha levantado a mão. A Carol. Oi, Luciano, assim, o espírito, ele é um princípio imaterial, né? O espírito. E Sim. o princípio inteligente, se ele que dá origem ao espírito, ele é um princípio imaterial, certo? Sim. Na verdade, ele não dá origem ao espírito, ele se torna espírito, né? Então, é quase, a gente poderia dizer que é quase a mesma coisa. Essa diferença didática é porque o princípio inteligente ele só não passou pela linha de chegada na condição nominal, né? Então, é só isso que difere o princípio inteligente do espírito. Né? O princípio inteligente ele está correndo lá, ele está fazendo a sua jornada, mas ele ainda não cruzou a linha que o separa do reino animal, que é o último reino. Né? Ele não é uma diferenciação do fluido, ele não tem nada a ver com o fluido cósmico, porque o fluido cósmico é princípio material, né? Isso, exatamente.
Então, o princípio inteligente, ele é um espírito. A gente só não fala que ele é um espírito, porque a grande diferença do espírito é que ele tem um livre-arbítrio. O espírito tem livre-arbítrio, né? Então, lá, mesmo nas raças, nos povos, nos mundos mais primitivos, existe o livre-arbítrio, né? Se for lá nas tribos mais preservadas, ali existe o livre-arbítrio, né? São espíritos que estão no seu processo evolutivo também, né? Preservando a sua cultura, os seus valores, estão em evolução, né? Então, isso não nos difere. Agora, E ele surge no reino animal. O princípio inteligente, ele vem lá do reino mineral, ele vem lá de trás. Lá no mineral? Tá. Ele vem lá, ele acompanha a formação. Na verdade, o princípio inteligente, ele molda as primeiras formas celulares. Tá? Então, ele dá origem à sua própria estrutura material. Por isso que o André Luiz vai falar que células, e o Lipton também vai falar que a célula ela é inteligente. Então, ali já existe uma potência de energia, né? Que ao longo da sua evolução vai se tornando mais complexa, né? Até se tornar, então, princípio inteligente. Isso não quer dizer que um cachorro que tem bilhões de células são bilhões de princípios inteligentes, mas são pontos ali de energia, né? E ele não é individualizado ainda, né? Ele se individualiza só quando ele se une, só quando surge o livre-arbítrio? Ele é individualizado. Ele vai transitando entre as espécies, né? Mas ele está individualizado. Mas individualizado que eu digo assim, ó, o cachorrinho, a alma do cachorrinho, o cachorrinho não tem alma, né? Mas o princípio inteligente do cachorrinho, ele não encarna de novo no cachorrinho na outra encarnação e na outra encarnação. Ele vai transitando, como você falou, né? Ele vai transitando em diversas espécies. Pode ser na mesma espécie, pode ser em outra espécie. Ele só não vai reencarnar. Às vezes as pessoas têm... Uma vez uma dirigente, vou fazer uma piada, eu vou contar para vocês uma piada que eu fiz uma vez, eu me arrependo. Uma dirigente de uma casa espírita virou para mim e falou assim, né? Que ela gostava tanto de um gato que ela tinha, e o gato, a Rose gosta de gato lá. Aí o gato dela morreu, né? E a filha dela estava gestante. Vocês imaginam, né? Aí ela virou para mim e falou assim, Luciano, você acha que a Fifi, a gatinha, você acha que ela vai reencarnar na minha netinha? Aí eu virei e falei, e aí ela falou, e será que vai ter como eu reconhecer ela? Eu falei, olha, se ela vier com a cauda do gato e o bigode, você vai reconhecer. Não é assim, né? Então... Mas, entendeu? Vai evoluindo. Mas não é tão próximo assim, como às vezes a gente pensa. Luciano, eu achei aqui acho que explica bem aqui essa questão, quando o Leon Denis, ele fala, né, que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, e agita-se no animal e acorda no homem. Então, quer dizer, é o mesmo princípio. Então, ele vem fazendo esse caminho, né, até chegar no estado nominal. O princípio é o mesmo, né? Só que ele vem em espécie de energia, é por isso que a Rose falou muito bem, que são milênios, né? Exatamente. Então, só para a gente ter uma noção. Então, para orgulhoso, é muito difícil dizer que ele foi um animal, que ele foi um vegetal. Então, precisa muito mudar para a gente entender esse princípio, né? Até chegar em condições de hominal, né? Que desperta um hominal, mas até chegar na questão do desenvolvimento moral, né? Que teve do átomo ao arcanjo, né? Então, a lei própria física, né? Ela vai explicando isso e o espiritismo vem complementar com a condição espiritual, né? É bem isso, muito bom. Então é isso. Eu ia só sugerir, quem tem interesse desse assunto também, escutar as palestras da doutora Irvênia Prado, que ela fala muito sobre os animais. Ela é doutora nisso,
São muito lindas, assim, as palestras dela para a gente compreender esse processo e tal. Muito bom mesmo. Muito obrigado. Vou Kátia, continuar escreve aqui. o nome dela ali no chat, fazendo favor. Irvênia Prada. Muito bom. Bom, estão vendo aí a fotozinha do Leibniz? Está indo bem aí? Ok. A mônada, então, vertida do plano espiritual sobre o plano físico, atravessa os mais rudes crivos da adaptação e seleção, né? E aí vai evoluindo, né? É isso que nós estávamos falando. Então, assimilando os valores múltiplos da organização. Olha só que interessante. Organização, por quê? Sai do simples e vai para o complexo, né? Reprodução. Ó, são coisas, gente, que se a gente for analisar, né, de forma grosseira, são coisas que hoje não são desafios mais para nós, né? Organização é um processo, né, automático do nosso organismo. Reprodução, né, memória, instinto, sensibilidade, percepção, preservação própria, penetrando assim pelas vias da inteligência mais completa, laboriosamente adquirida nas faixas inaugurais da razão. Então, quer dizer que, ao longo da nossa jornada evolutiva, a gente foi entendendo como fazer essas questões todas, né? E aí isso se torna mais natural. A gente não pensa em como que a gente vai utilizar a memória, em como que o instinto funciona, como que a sensibilidade funciona, né? Então, são questões básicas. Então, no livro dos Espíritos, os Espíritos dizem aqui que duas coisas podem ter origem e absolutamente não se similarem mais tarde. Aqui ele está falando da evolução do cérebro e a evolução do espírito, né? Quem reconheceria a árvore com suas folhas, frutos e germe, no germe, informa que se contém na semente, de onde ela surge, de onde vem isso? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito, tá vendo? O grau necessário para ser espírito. Então, é como se fosse um processo gradual, né? E entrar no período da humanização já guarda relação com seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, né? Alguém falou aí a alma dos animais, e é exatamente isso, né? Para a gente não falar muito de princípio inteligente, a alma dos animais, como a árvore já não é semente de animal, né? Só no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto, né, de conservação que é inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal, né? Aquela coisa da piada que eu falei para vocês. Então, a gente tá falando aí de um processo evolutivo. Tá? Então, a evolução segue. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, fala, né? Pela compreensão. Aí ele está falando o quê? Agora, da compreensão progressiva das criaturas. As espécies animais, principalmente, né, compreendem, por intermédio da palavra, que assegura o pronto intercâmbio, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo, e por semelhante maravilha da alma, as ideias relâmpagos, ou ideias fragmentos da crisálida de consciência no reino animal, se transformam em conceitos e inquirições, traduzindo desejos e ideias de alentada substância íntima. Então, lá nos estágios inferiores, o que o animal vai ter? Ele vai ter ideias relâmpagos, ideias fragmentos. Então, o animal ele pode até perceber algumas questões, né? Ele pode, a gente fala que ama, que parece que o animal ama, ele pode ter fragmentos dessa compreensão, né?
porque aí isso até vai se manifestar no comportamento do animal, né? Então, ele tem esses fragmentos. E aí, conforme ele vai evoluindo e chegando no estágio de espírito, essa crisálida de consciência ela vai se transformar em conceitos, em inquirições, em desejos, em ideias, e aí sim a gente está falando já, né, do espírito. E aí o espírito, o que acontece? Começa a fixar o pensamento em si mesmo, né? E aí você já tem uma estrutura de pensamento, fatigando-se para concatená-la e exprimi-lo, confiou-se o homem um novo tipo de repouso, a meditação compulsória, entre os problemas da própria vida, passando a exteriorizar de forma inconsciente as próprias ideias. E, com isso, desprender-se do carro denso da carne, desligando as células de seu corpo espiritual das células físicas durante o sono comum, para receber, aí lá no plano espiritual, já o apoio, o influxo dos benfeitores espirituais. Então, esse continuismo da ideia consciente acende luz da memória sobre o pedestal do automatismo. O que é isso? Isso aqui somos nós, lá no nosso começo, no nosso processo evolutivo. A gente vai deixando as influências da matéria e começando a utilizar melhor o pensamento, né? E aí a gente começa a trazer as impressões um pouco mais adiantadas, né, do pensamento, da memória, deixando aí o automatismo num degrau abaixo, né? Então, a evolução morfológica, ela prosseguiu, aparelhando-se com a evolução moral. Aí começa a questão da evolução moral. Por quê? Porque quando eu, lá no meu começo da minha jornada evolutiva, eu me desprendo do corpo físico, e aí eu já começo a receber, gravando na memória, né? Lembrando que foi citado atrás, gravando na memória as orientações do plano superior, eu começo a trazer a evolução moral, né? E aí, com o crânio avançou, vagar no rumo do aprimoramento maior, os braços refinavam-se, as mãos adquiriam excelência tátil, não sonhada, e os sentidos, né, todos eles progrediam em acrisolamento, eles vão se aproximando, aumenta essa percepção, e aí, todavia, com o advento da responsabilidade que o separa da orientação direta dos benfeitores da vida maior, então aí o senso de responsabilidade se fortalece, entregou-se o homem a múltiplos tentames de progresso no campo do espírito. Então, quer dizer que eu saio do reino inferior, do reino animal, eu vou me desprendendo da matéria, entrando em contato com o mundo dos espíritos, né? E aí os espíritos fazendo aquele empurrãozinho. Agora você vai, agora você segue, você é responsável. E aí o que nós vemos? O que nós vemos nos povos mais primitivos, né? Um fortíssimo culto à ancestralidade. Olha como isso é interessante. Aqueles que vieram antes. Uma grande referência a seres superiores. Por quê? Porque a referência que eles têm, a ligação que eles têm quando dormem. E aí alguns começam a despertar a mediunidade inicial, que diz o Emmanuel, que é através da intuição, né? E aí, em todos os povos mais antigos, tribos mais antigas, tem aquele que é o responsável, e esse que é o responsável, né, que é o chefe da tribo, que é aquela autoridade naquele grupo, ele é assim reconhecido porque ele tem uma ligação além das relações da matéria. E aí, por ele conhecer um pouco melhor de onde ele vem e aonde ele interage, que é com o mundo espiritual, ele cura, né? Ele se relaciona com os ancestrais, ele traz mensagens. Isso é maravilhoso, gente. Eu falo isso e isso me emociona, porque é a nossa história. E é a história da humanidade. Isso está gravado na humanidade, né? E aí, o que o Jung vai falar em Um Homem e Seus Símbolos? Ele vai falar que lá atrás
esses povos gravavam, marcavam, registravam essas experiências. E isso, que é o chamado inconsciente coletivo, fica gravado na história da humanidade. Então, quer dizer que o espírito, por onde ele transitou, por esse planeta, desde as tribos mais primitivas, ele foi reconhecendo Deus na manifestação através da natureza, ele reconhece algo de grandeza superior, ele cria os seus cultos, ele reverencia algo, desenvolve a sua espiritualidade. Isso é maravilhoso, né? Então, é aí que a gente vai vendo como acontece a nossa evolução, né? Eu faço uma pausa aqui, porque a gente vai entrando aqui em questões mais específicas. Dúvidas? Comentários? É interessante, né, Luciana, quando você coloca isso, esse processo evolutivo, né? Quer dizer, no processo do sentido corporal, digamos assim, né? E o processo do sentido espiritual, né? Então a gente percebe assim que Deus nunca nos abandona, né? Então esse contato com a espiritualidade, e Joana de Ângeles fala muito a questão não da espiritualidade, mas fala muito desse ser interior, né? Quando ela coloca muito a questão do ego, do self, né? Essa centelha divina que todos nós temos, mas que alguém teria que vir ajudar esse despertamento, nada foi contato com essa espiritualidade, né? Que todos nós somos, né? Esses espíritos com essa conexão, e daí ele vem trazendo esse processo e esse despertamento para o homem deixar esse ego, de transformar esses vínculos materiais com vínculos espirituais. Não só na questão da mediunidade, do contato com esse mundo além da matéria, mas esse contato com o próprio eu, né? Que na realidade é um despertamento também para nós chegarmos à angelitude, porque esses mecanismos da espiritualidade somente são um processo para que a gente desperte esse eu interior, que é essa angelitude que nós temos que atingir, esse self, né? E é bem interessante todo esse processo que se faz, e que nós não estamos a sós nessa jornada, né? Então, isso é muito bonito a gente perceber, né? A bondade divina, né? Essa inteligência suprema, esse Pai amoroso, que nos dá a todos nós essa oportunidade, né? Todos de forma igual, né? Mas cada um está no seu momento e no seu padrão, na atualidade. Muito bom. Excelente a sua fala pelo seguinte, a gente vê, eu vou comparar aqui duas citações que são importantes. Você fala da Joana de Ângeles, e aqui o André Luiz falando desse contato com a espiritualidade bem superior conosco, desde a nossa estrutura unicelular, nos intuindo no início da nossa evolução na condição hominal, nos intuindo e desenvolvendo esse contato. E é interessante que o Jung fala disso, ele fala o seguinte, ele não fala dessa forma, e ele fala da questão da espiritualidade, das questões culturais e de ancestralidade. O que ele fala? Ao longo do tempo, o homem ele foi perdendo essa referência, né? E quando ele perde essa ligação com a espiritualidade, ele vai falar da espiritualidade, né? Com a sua herança, da onde ele vem, o que acontece? O meu inconsciente, que é espírito, que é toda essa herança, que é tudo isso, ele quer sair, ele quer manifestar isso. E aí ele fala, se você manifesta na arte, na religião, na cultura, de diversas formas, e aí se eu começo a reprimir essa manifestação do espírito, aí eu entro nos quadros neuróticos. E é o melhor conceito que eu vejo do Jung, de Jung para os transtornos mentais, porque ele fala que a origem das neuroses e até de algumas psicoses está no fato de o espírito não manifestar a sua própria essência, de eu ficar pregado na matéria, na vida, nas questões da vida, e não permitir o espírito mesmo se manifestar, se ligar com algo maior, né? Aí você vê o trabalho, por exemplo, de Nise da Silveira, dentro dos hospícios, desenvolvendo a arte com os internos e trazendo processos de recuperação de saúde mental, né? Então, quando a gente deixa isso de lado, a gente corre o risco de adoecer. E ontem eu estava fazendo uma palestra
sobre outro assunto, mas entrei nesse tema dizendo que, às vezes, dentro da religião, a gente corre esse risco. Porque se eu for na casa espírita e tomar o passo por tomar, não me ligar a algo superior, eu corro o mesmo risco, né? Eu corro o mesmo risco. Então, a gente tem um cuidado muito grande com isso. Muito bom a sua fala. Mais alguém, pessoal? Gente, faz sentido isso que a gente está estudando? Eu pergunto porque vai que está tudo errado, né? Então, vamos seguindo, gente. Vamos seguindo, tem bastante coisa. Vamos lá. Bom, e aí, com tudo isso, o que a gente vai perceber? Já na condição de espíritos, no nosso processo reencarnatório, nós vamos lembrar de André Luiz e Missionários da Luz, porque aí existe a questão da hereditariedade. Então, a hereditariedade, ela funciona como inalienável, vocês estão acompanhando certinho aí, certinho para vocês? Funciona como inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Mas, quando o interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, apoio do plano espiritual, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas. Então, eu venho com uma proteção, eu venho com uma tendência determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. Então, a espiritualidade põe assim, lá no processo embrionário lá da Lili, fala assim, ela vai vir com uma sanguezinha de ferro, porque a vida não será fácil, as provas serão grandes, e aí vem. Né? E aí aquela pessoa que passa por uma prova hoje, amanhã vem outra e tal, e vem, e aí, mas ela está lá, nossa, a pessoa parece que, né, sei de onde encontra forças e tal, por isso, porque de repente ela reencarna com essa tendência, né, por um processo hereditário, de repente, ou por uma intercessão do plano espiritual, a ter essa condição reforçada, né, de saúde. A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem a leis físicas, naturais, isso já sabemos, né? Qual ocorre na organização de formas em outros reinos da natureza. Mas, em todos esses fenômenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis, de acordo com os planos de evolução, evolução ou resgate. Então, dependendo daquilo que eu venho resgatar, já fica ali pré-determinado. Nosso concurso, portanto, em processos tais, é de uma das tarefas mais comuns. Então, quer dizer que a espiritualidade atua comumente nesses processos, né? Dos quais eu venho aí com tendências, né? E também com as impressões aí da questão da hereditariedade. A forma física, aqui é o caso da reencarnação do Segismundo, se ninguém conhece, são os capítulos 12, 13 e 14 do livro Missionários da Luz, tá bom? A forma física futura do nosso amigo Segismundo dependerá dos cromossomos paternos e maternos, então tem uma influência ali física. Adicione, porém, a esse fator primordial a influência dos moldes mentais de Raquel, né? A atuação do próprio interessado, o concurso dos espíritos construtores, que agirão como funcionários da natureza divina, invisíveis ao olhar terrestre, o auxílio afetuoso das entidades amigas, que visitarão constantemente o reencarnante nos meses de formação do novo corpo, e poderá fazer uma ideia do que vem a ser o templo físico que ele possuirá por algum tempo, como dádiva da superior autoridade de Deus, a fim de que se valha da bendita oportunidade da redenção do passado e iluminação para o futuro no tempo e no espaço. Belíssimo esse parágrafo, porque mostra que nós, ao reencarnarmos, nós recebemos aí essas impressões que vêm como resultado do pensamento dos pais, o auxílio da espiritualidade,
o concurso dos bons espíritos, né? Então, tudo isso vai determinando aí algumas tendências e até algumas memórias, né? Por isso que é comum, às vezes a mulher nem fala nada, mas ela não quer ter aquele filho, né? Não gostaria de ter aquele filho, uma gravidez indesejada. Aí a criança nasce, ela desenvolve o sentimento de amor naturalmente, tudo. Lá na frente, a criança fala, você não queria que eu nascesse, né? Não, onde vem isso, menino? Nunca te falei isso, eu nunca falei isso com ninguém. Não, você não queria que eu nascesse. Mas então ficou gravado, né? Então essas impressões todas, elas podem definir algumas questões no processo de formação embrionário, né? E na própria estrutura mental do reencarnante. No ato da fecundação, diz André Luiz, a Evolução dos Mundos, reúnem-se os pronúcleos masculino e feminino, mesclando as unidades cromossômicas, paterna e materna, a fim de que o organismo, obedecendo à repetição na lei da hereditariedade, se desenvolva dentro de caracteres genéticos. Aí é físico, de que descende. Mas, agora, no reino humano, o espírito entregue ao comando da própria vontade, determina, olha como isso é importante, determina com a simples presença ou influência no campo materno os mais complexos fenômenos endomitóticos no interior do ovo. Então, quer dizer, lá no meu processo de fecundação, no início do processo embrionário, já definindo, né, edificando as bases do seu próprio destino no estágio da existência cujo início o berço se assinala, né? Tem uma influência dos órgãos, então, no final da história, o Kardec pergunta isso de maneira direta, né, para os espíritos, na questão 370 do Livro dos Espíritos. Da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro, das faculdades morais e intelectuais. Como é que fica isso? O que o Kardec quer entender é como é que fica a questão das faculdades do cérebro e as questões morais, as faculdades morais. Os espíritos dizem, não confundeis. Confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim essas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, é a condição espiritual que determina como você vai reencarnar, né? Eu queria ter reencarnado com 1,85 m e eu não tive merecimento. A espiritualidade disse que tinha uma redução de custo. Eu vim menor, 1,64 m, e foi o que deu na minha evolução, né? Então, por merecimento, por evolução, a espiritualidade falou, olha, a gente vai ter que judiar um pouco no físico para você caprichar no intelecto, na moral, é o teu foco. E aí é isso que a espiritualidade faz conosco, né? Então, a gente define aquilo que é prioridade. Por isso que o Chico dizia que algumas provas são mais difíceis, como a beleza, por exemplo. Essa eu não tive que passar por essa prova. O progresso moral, né? Que definição se pode dar de moral? Por que a gente está falando disso? Porque a gente está falando do desenvolvimento, da evolução do princípio inteligente a chegar na condição de espírito. Nessa condição, ele recebe o influxo e o apoio da espiritualidade para seguir na sua evolução, desenvolve a sua estrutura física e espiritual. Nos processos reencarnatórios, sofre aí a influência das questões da hereditariedade e daquilo que tem merecimento, que tem condições ou não para reencarnar. E como é que fica essa questão da moral, né? Então, a moral é uma regra de bem proceder. Dentro da doutrina espírita, sem avançar nas questões filosóficas, é distinguir o que é bom do que não é. Então, funda-se na observância das leis de Deus. Então, o homem procede bem quando faz pelo bem de todos, né? E está cumprindo aí a lei de Deus. Então, ele vai evoluindo essa questão moral. E esse também acaba sendo o objetivo da doutrina espírita. Seu fim é o melhoramento moral da humanidade. Se vos não afastardes desse objetivo,
jamais sereis enganados. Enganado pelo orgulho, pelo egoísmo, pelas vaidades, e aí eu vou evoluindo na minha jornada evolutiva, né? na minha jornada. E o Arago, na Gênese, o Espírito diz assim, a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos, né? Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes, do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. Então, a gente tem evoluído ao longo das encarnações, transitando entre os reinos, mas precisamos fazer reinar entre nós a caridade, a fraternidade, a solidariedade. Por quê? Porque quando a gente fala de automatismo, quando a gente fala de reprodução, de instinto de sobrevivência, a gente traz isso de reinos inferiores. Esses sentimentos de caridade, fraternidade, solidariedade, que são desmembramentos do sentimento de amor, nós estamos aprendendo isso agora. Então, por isso que é difícil, né? Porque nós estamos... A Rose falou isso, né? Teve mais pessoas que falaram aí, desse nosso... desses bilhões de anos, né? de jornada evolutiva. Porém, no campo do amor, talvez nós estamos há muito pouco tempo, há milhares de anos, né? Porém, ainda engateando nesse sentido. E aí precisamos quebrar paradigma, precisamos ultrapassar barreiras, precisamos quebrar aí algumas situações. E aí tem um exemplo, né? De 3 grandes abalos que a humanidade passou, que foram grandes quebras aí de paradigma, né? Se alguém reconhecer esses 3 senhores, ganha um bônus hora, mundo espiritual. Quem reconhece? É bom lembrar deles, viu, gente? Porque às vezes você está lá no mundo espiritual, no umbral, e aí ele vem, né? Você lembra de mim? Aí você tem que lembrar, né? Senão não vai te ajudar. Então, a gente tem a primeira imagem aqui para facilitar a vida de vocês. De um lado, nós temos aqui o Nicolau Copérnico, aqui no meio tem Charles Darwin, e aqui a gente tem o Freud. Por que são 3 abalos? Primeiro, porque o Copérnico ele colocou bem claro para a gente não é o centro do universo, tira o reizinho da barriga, né? O universo não é só isso aqui, não é só a gente com tudo rodando em volta, tirou essa visão do heliocentrismo, de que está tudo aqui, é o Sol que dá a volta na gente, é o Sol que depende de nós, não é isso, né? Então, ele trouxe o primeiro embate para colocar a visão de que deu as primeiras referências aí de telescópio, depois para o Galileu Galilei. Então, ficou claro que as coisas não eram como a gente achava, né? Aí, depois de muito tempo, né, veio o Charles Darwin, e ele fala quase assim, olha, além da gente não ser o centro do universo, aquilo que a gente põe lá embaixo, que são os animais, isso somos nós, né? Então, a gente tem o cóccix, que é um pedacinho de cauda, né? Então, a gente vem lá do macaco. Então, ele começou a dizer que a gente tinha atravessado uma linha, né? Uma linha evolutiva, mas isso é uma herança nossa, né? E aí ele colocou a gente numa condição de animal um pouco mais adiantado. No fundo, é isso que o Darwin quer dizer. Olha, a gente está vindo aí de espécies inferiores, mas estamos aí no processo evolutivo, né? E aí depois vem o Freud, né? Quando Charcot, no hospital de Salpêtrière, na França, abria os cadáveres, né, e perguntava se tinha alguma coisa ali além daquilo, né, e achava que a matéria era só aquilo. Ele começa a falar, olha, as mulheres que entram em crises de histeria, elas entram nisso porque tem um negócio aí chamado inconsciente, né? Existe uma pulsão de vida e de morte que precisa ser questionada. Existem traumas que marcam aí a forma como nós estamos nos comportando, né? E aí o Charcot, lá na universidade, junto com
com Alzheimer, que estudou, pesquisou o mal de Alzheimer, e outros pesquisadores olham para Freud. Você está doido? Você acha que isso tem sentido? Ele fala, acho que isso tem sentido. Porque as angústias que a gente tem são traumas, é a libido reprimida, e ele traz vários conceitos que fazem as pessoas, naquela época, pensar e dar um salto quântico no estudo do comportamento. Então, esses 3 abalos eles são importantes, porque ele muda a nossa forma de ver o universo, a nossa forma de ver a natureza, a nossa forma de ver o universo com Copérnico, a partir dele, tudo que vem depois dele, a nossa forma de enxergar a natureza, e os reinos inferiores, que é um grande legado que Darwin deixa para nós, e, no mínimo, a visão de que nós precisamos respeitar e cuidar e preservar a vida, principalmente a vida animal e vegetal, mineral, ou seja, respeitar o nosso planeta, porque isso é herança nossa. E depois aí o Freud, com o pensamento de que existe alguma coisa aí além do cérebro, não é só cérebro, não é só uma estrutura mental que reage aos impactos aos reflexos do que sofre, tem mais coisa aí, tem sentimento, tem coisas que estão sendo analisadas. E ele começa a escutar. Então, você não trata um doente só com medicamento, você não trata o doente só com intervenção cirúrgica, você trata uma pessoa doente ouvindo as angústias que ela tem, ouvindo o sofrimento que ela tem. E aí o Freud ele é execrado, porque quando ele começa a ouvir as histéricas, as mulheres, principalmente as mulheres nos casos de histeria, ele começa a ouvir os dramas da sociedade, de pessoas próximas, a realidade da vida como ela é, os desenrolares aí das situações, dos conflitos familiares, de tudo aquilo que a sociedade fazia o possível para esconder, mas os traumas, as dores emocionais gritavam mais alto. É um trabalho importantíssimo que ficou aí para nós, que o Freud deixou como legado. Então, existe uma questão de cérebro, moral, saúde mental, em que o André Luiz fala assim: os infelizes a que aludimos provinham, porém, de outras origens. Eram os ignorantes, os revoltados, os perturbadores e os impertinentes, de alma impermeável às advertências edificantes. Aqui são os espíritos mais difíceis, os infatuados e os vaidosos dos mais vários matizes, perseverantes no mal, dissipadores na energia anímica em atitude perversa diante da vida, para transformarmos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, é-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura. Essa frase dele é maravilhosa. A perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Quando a gente entende isso aqui, a gente entende a condição humana, o reencarnado sofrendo, o outro, o amigo que está na nossa frente. Então, essa frase é muito importante. Para isso, convém estudarmos mais detidamente o cérebro do homem encarnado e do homem desencarnado, em posição desarmônica, por situarmos aí o órgão de manifestação da atividade espiritual. Então, é entender isso, entender o que é o cérebro, o que é a mente, o que é o pensamento, como que isso se manifesta. E aí a mente vai nos dizer, o André Luiz: cuidas que a maldade deliberada não seja moléstia da alma, que o ódio não constitua morbo terrível, supões, porventura, que não haja vermes mentais da tristeza e da inconformação, embora tenhamos a felicidade de agir num corpo mais sutil e mais leve, graças à natureza de nossos pensamentos e aspiração, já distantes das zonas grosseiras da vida que deixamos, não possuímos ainda o cérebro dos anjos. Constitui-nos incessantemente trabalho à conservação da nossa forma atual, a caminho de conquistas mais acalentadoras, ou seja, pessoal, estamos em progresso, estamos em caminho de evolução. Não podemos descansar nos processos iluminativos. Cumpre-nos
purificar sempre, selecionar pendores e joirar concepções, de modo a não interromper a marcha, a caminhar sempre. Milhões vivem aqui na posição em que nos achamos, mas outros milhões permanecem na carne e em nossas linhas mais baixas de evolução, sob o guante de atroz demência, as perturbações da mente. É para esses que devemos cogitar a patologia do espírito, socorrendo os mais infelizes, interferindo fraternal e indiretamente na solução dos problemas escabrosos, cujos fios negros se enredam. A nossa condição evolutiva, o nosso sofrimento, nosso caminhar contínuo, né? E aí a gente também tem uma outra citação importante, né? Que existe a química fisiológica, mas também existe a química espiritual. Então, com isso, possuímos a orgânica e a inorgânica, existindo extrema dificuldade de definir os pontos de ação independente, né? Até onde está um, até onde vai o outro. Quase impossível determinar essa fronteira divisória, onde é a manifestação da mente, onde é a perturbação da alma. Essa é a questão, né? Porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Por quê, pessoal? Porque lá atrás nós vimos, né, os engenheiros espirituais estruturam a primeira célula e forma de vida material e espiritual através do princípio inteligente, e isso caminha até onde nós estamos hoje juntos, matéria e espírito, buscando progresso, né? Apresentam determinada personalidade no fígado, né? Porque aqui ele está falando no corpo físico, diferenciam-se as células de maneira surpreendente. Aí é que ele vai dar um exemplo, né? Porque quando a gente, espírito, adoece, se desequilibra, a gente vai ver lá, né, a personalidade no fígado, nos rins, no sangue. Modificam-se infinitamente, surgem e desaparecem aos milhares em todos os domínios da química orgânica e inorgânica, né? No cérebro, porém, inicia-se o império da química espiritual. Para terminar, a gente lembra Chico Xavier dizendo: ninguém pode ter saúde física e mental sem limpar o coração das amarguras, sem ter consciência tranquila, sem deixar de sofrer pelos problemas do passado e sem perdão à ignorância alheia. E a gente termina aqui, né, essa grande jornada evolutiva, né, da qual a gente vê que viemos da poeira do universo, nós transitamos entre os reinos e agora estamos no altar da consciência, abrindo a nossa consciência para que a gente consiga desenvolver o sentimento do amor, né? Por isso que o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala da lei do amor, né? No princípio, o homem era instinto. Mais avançado, sente. Mais evoluído, ama. Essa é a nossa jornada para que a gente não adoeça, porque não somos mais instinto, apesar de ainda tê-lo, né? Não somos só sentimento, apesar de tê-lo, mas nós somos também amor, apesar de não tê-lo como poderíamos. Mas essa deve ser a nossa busca. Muito obrigado a todos. Jesus nos abençoe e comentem, questionem, fiquem à vontade. Obrigada, Lu. Então, vamos fazer. A Lili vai fazer a nossa prece e a gente volta e todo mundo comenta. Lili está com a palavra. Obrigada, Luciano. Vamos fechar os nossos olhos. E agradecer esse novo caminho conduzido pelo Luciano,
amparado pela espiritualidade que nos acompanha, que acompanha os nossos estudos, o entendimento de onde viemos, quem somos, para que nós possamos, com nossas próprias luzes, compreendermos mais sobre nós mesmos e sobre nossos caminhos até a perfeição. Como podemos, além de sentir, amar, como finalizou o Luciano, manifestar o que somos amor, mas não conseguimos ter consciência disso. E é por isso que estamos aqui nesse grupo reunidos para que nós possamos nos auxiliar a enxergar, a compreender, a sentir e a realizar o amor que somos. Porque somos, mesmo que nós não consigamos entender isso. Obrigado, nosso Mestre querido, Jesus, que nos ilumina sempre e nos auxilia com confiança a seguirmos esse caminho, porque miramos seus passos e conhecemos um pouquinho a cada dia mais. E nossos horizontes se ampliam e assim estendemos nossas mãos e auxiliamos mais alguns amigos, companheiros que desejem dar mais um passo também. Pedimos o auxílio aos nossos irmãos em necessidade, especialmente ao Pedrinho, que está febril hoje, nesse momento. Eu, particularmente, gostaria muito de agradecer à espiritualidade pela mãe da minha amiga que conseguiu hoje sair do hospital depois de 90 dias. Está bem, graças a Deus, melhorando. Obrigada a todos, obrigada, Deus Pai querido. Que tenhamos uma boa noite de descanso físico e, com certeza, trabalho. Que assim seja. Obrigada, Lili. Com certeza trabalho, né, Luciano? Por mérito. Vamos trabalhar. É isso aí. Luciano, você falou a questão do grande contribuição, né, de Freud e Jung. Porque os dois trabalharam juntos, né, na pesquisa até um certo tempo. Aí houve umas desavenças aí da vida
e elas acabaram em caminhos, né? E qual é, na realidade, a contribuição de Jung, que fala muito no meio espírita, né? Sim. Do Jung. A questão do Freud, né? E ele é tido como esse ponto, esse marco inicial, né? Porque ele é o pai da psicanálise, deu origem a esses primeiros questionamentos. E aí o Jung vem depois e ele elabora esse pensamento do Freud, né? Então, ele elabora a partir do entendimento que ele tinha de que nem tudo era só trauma, nem tudo era só libido, e existiam outras questões aí. E até porque existe o registro histórico de que o Jung ele conheceu o espiritismo, além de ter estudado religiões, né? E quando o Jung ele conversa sobre isso com Freud, o Freud não aceita, porque, na verdade, aquela época era uma época em que você defendia um ponto de vista e naquela época não se tinha a humildade, né, de você voltar atrás e falar, olha, a gente estava errado, não é assim, é mais ou menos isso, né? E aí o pensamento inicial cai por terra. E aí o Freud diz, olha, eu não posso abrir mão daquilo que eu conheço, aquilo que eu constituí, porque senão não é mais o meu pensamento, né? E aí existe uma fusão, né? Cria uma confraria, a confraria do Camafeu, e aí vira uma grande oposição, né? Um duelo aí de brigas, né? Um duelo de pensamentos. Mas o papel do Jung foi importante em trazer mais elementos para esse entendimento da alma, e principalmente por considerar essas questões do espírito, né? Porque é o que nós somos em essência, né? Então, a contribuição dele é muito essa. E é muito próxima do pensamento do espiritismo, né? O pensamento espírita. Então, por isso que Joana de Ângeles traz esse conhecimento para nós, porque é muito próximo daquilo que a doutrina espírita traz enquanto ensinamento, né? Obrigada, Luciano. Muito bom. E a gente vê também Jung a versatilidade do pensamento. E é interessante isso, porque, na verdade, a gente não vê isso, às vezes, em espíritas muito ortodoxos, né? A gente pode até falar que existem alguns espíritas muito ortodoxos que acabam não abrindo a mente para outras coisas, né? Então, eu fico feliz quando eu ouço, por exemplo, o Júpiter falar de enneagrama, de coisas, né? E não é trazer isso para dentro do espiritismo do centro espírita, mas é trazer esse conhecimento para que as pessoas possam também ter mais uma referência de aplicação na vida, né? Então, quando a gente consegue fazer essa separação e estudar e conhecer essas coisas, a gente amplia a nossa visão, né? A Jaque sabe, que algumas pessoas sabem, por exemplo, eu sou Rosa Cruz há mais de 20 anos. E não é por isso que eu vou falar de todo esse conhecimento dentro de uma palestra espírita, mas eu preciso conhecer. A gente precisa ampliar a nossa visão para outros campos, senão a gente vira aquilo que a Dora Encontre fala, né, do espiritismo rançoso, né, aquela coisa quadrada, que sabe que nada pode se pensar diferente, né? Tem centro espírita que você não tem mais comunicação mediúnica, que o médium não pode dizer que tem um mentor espiritual, que não pode ter uma orientação espiritual dando rumos coerentes para o grupo, né? Então, a gente vai calando tudo isso, não se lê mais nada, não se pesquisa mais nada, né? Fica ruim. Não posso falar muito disso, não. Luciano, a filha do Jung, eu não tenho certeza, porque foi há muitos anos, uma comunicação dela contando, saiu no jornal Imortal, aqui de Saúl, aqui de Cambé, ela conta que o Jung queria
um dos capítulos de uma das obras dele era sobre reencarnação. Ele estava com... E o livreiro, né, o pessoal brigou com ele dizendo que eles iam quebrar, que eles não publicariam, que a reação seria muito forte, contrário, não ia vender o livro por interesse econômico, e ele trocou, então, e colocou E aí eu falo assim, atrasou em 100 anos o entendimento fundamental, né? Porque a pseudociência aceitou inconsciente coletivo. Então, você consegue entender a genética perispirítica, a genética comandando a genética do corpo físico, mas não tem genética para o sentimento. Então, quando a gente faz uma regressão de memória e vem os sentimentos que não poderiam ter passado, sentimentos e imagens de um trauma do passado, não poderiam passar pelo óvulo ou pelo espermatozoide. Exatamente. Ignorância meridiana, né? Então, mas a ciência aceita isso. Eu perguntei para a doutora Eva, aquela russa, que fala de terapia de vidas passadas, quando ela esteve em Londrina, por que a comunidade científica não aceita a terapia de vidas passadas como ciência? E ela era muito pau, pedra, pedra. Ela falou assim, porque os cientistas são medrosos, vaidosos, ignorantes, cada um que sabe um pedacinho do seu quadradinho não quer abrir mão disso. Foi o que aconteceu com Freud, exatamente isso. Exatamente, Freud não quis. Você aceitar as vidas passadas, você modifica todo o nosso sistema social de toda a ordem. Muda todo o paradigma da humanidade. Então, a comunidade científica não quer discutir isso. Deixa de lado. E a última coisa, lá no fim, quando você tiver no fim do seu curso, vamos trazer algumas coisas da homeopatia, de como que o perispírito tem características totalmente diferentes pelo simples elemento dominante. O enxofre para uns, que é o sulfuro, o fósforo para outros, a silícia para outros. E tem uma escola europeia de um pessoal que só trata com os elementos da tabela periódica. Porque o perispírito é formado, tem o seu elemento dominante. E aí eu não tenho essa capacidade, mas um dia a gente vai poder fazer uma ligação do nosso perispírito, da sua condição física, biofísica, né? Eu estou falando da física e da nossa biologia, o elemento dominante, ou a teoria do Paracelsus, que foi Hahnemann, que foi Hipócrates. O Paracelsus falava que a arnica nascia na montanha, porque era na montanha que as pessoas caíam e quebravam os ossos. E Deus coloca do lado de onde você nasce um remédio para você. Entendeu? É a medicina das assinaturas, né? Então, é fantástico o Paracelsus. E quando o Hahnemann se comunica para Kardec, Hahnemann fala na reunião mediúnica, eu, ex-Paracelsus. Hahnemann é Paracelsus, que é, segundo o doutor Hermínio, você já citou aqui, do Rio de Janeiro, Hipócrates. Então, é o pai da medicina. Hipócrates, Paracelsus e Hahnemann, né? Então, e a gente fica desesperado aí, vendo a homeopatia ser deixada de lado, né? É uma coisa, assim, fantástica. E sendo dominada pelo interesse econômico da indústria farmacêutica. Sim. É muito interessante isso que você fala, né, do princípio dominante quando você fala do perispírito, porque se você for seguir a ideia, né, de modelo organizador biológico, que é o perispírito,
Se a nossa estrutura física ela é uma tabela periódica, onde que está gravado isso? Está no perispírito. No perispírito. É isso. Então, Quando dominar isso, você resolve todas as doenças. Nossa. Praticamente todas as doenças. Por isso que a homeopatia se diz que é uma arte, né? A homeopatia não é uma coisa pragmática. A homeopatia é uma arte de você sentir o seu paciente, né? E descobrir o seu medicamento pelo seu feeling, a sua experiência. Pelo estudo, tem que estudar a homeopatia. A homeopatia é um negócio xarope, porque você não pode parar de estudar. Tem que ler todos os dias alguma coisinha de homeopatia. Senão você perde a mão. Posso fazer uma reflexão aqui, né? Viu, Luciano? Fala assim que toda época surgem homens notáveis, mas às vezes aquelas pessoas que têm coragem de pagar o preço, né? Aí aquele que foi, fala assim, o Jordano Bruno, né? Ele falando assim, não, a Terra não é o centro do universo. Eu falei, então você vai para a fogueira. Eu falei, então eu vou para a fogueira, né? Aí ele foi para a fogueira mesmo. O William James, ele também falava sobre como se diz, a comunicação com os mortos. Ele foi presidente lá da Associação, né, de Psicologia Americana muitas vezes. Depois que ele entrou nesse campo, ninguém mais colocou ele como presidente da associação. E a gente fica vendo, né, por exemplo, esse negócio das indústrias farmacêuticas agora, sabe? A gente fala assim, quantas pessoas têm o conhecimento e é sufocado. E aí eu ia falar assim, quem assistiu aquele filme Guerra das Correntes, é um filme muito bacana, que ele fala do Nikola Tesla, fala do Thomas Edison e do George Westinghouse, sabe? E no final ele faz uma reflexão que ele fala assim, quem que era o mais inteligente deles, aquela coisa toda. Eu falei assim, mais importante às vezes do que a sua consciência, o que você fez, vai ser o nome que vai ficar para a história, a sua fama, né? Porque no filme fica bem claro que o Thomas Edison, em segredo, ele que desenvolveu a cadeira elétrica. Então, assim, a gente fica vendo que as pessoas, o conhecimento pelo conhecimento não ajuda muito, né? Porque às vezes a pessoa faz aquela bomba atômica, cria armas biológicas e assim vai, né? Mas a gente fala, e às vezes a voz do mundo, dos interesses econômicos, consegue calar uma pessoa, né? E assim, é uma reflexão. E depois lá, com relação ao Freud, o Freud não curou aquela mulher lá que era histérica, não, né? Que curou ela foi a modificação espiritual, foi como diz, a reforma íntima, né? Porque quando ela começou a fazer caridade, ela começou a se curar. Não foi o Freud, nem foi a hipnose. Né? Muito bom. Gente, assiste esse filme que é bem interessante. Bem a Guerra das Correntes. Muito bom. Muito obrigado, viu? Deus abençoe, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Cecília. Você assistiu, Luciano, o Baile das Loucas? Não. Ele fala sobre o Salpêtrière. Né? Uhum. Eu já ouvi falar mais de uma vez, eu acabei não vendo. Mas assim, é um romance, né? Aparece um Charcot meio... Não sei se é o Charcot que eu imaginava, aquela figura que aparece ali. Mas aparece o Charcot com aquelas reuniões, né? Uhum. É bem... Ele baseou bem na hipnose, né, Lili? Aqueles pedacinhos que ele aparece, não é esse filme? Mas aparece uns trechinhos tão... Mas é muito curto a aparição dele, assim, no filme. É mais assim, é muito mais uma crítica ao aprisionamento que era, né? Porque, na verdade, o hospício era uma prisão, né? Era um presídio antes, né? Mas eu achei interessante que você falou sobre isso. Esses dias atrás a gente também falou sobre isso. Uhum. E aí tá bem é um filme novo, né?
que Muito vale bom. pela curiosidade também. Não, mas vale a pena, eu gostei do filme. E é uma menina, né, que ela é presa, ela é internada porque ela conversa com os que já morreram, né? E que é um dos... se baseia no Livro dos Espíritos, né? Ele fica bem só com o Livro dos Espíritos, o filme. Fala muito mais sobre isso do que qualquer outra coisa, mas acontece lá dentro, né? Bem interessante. Vou dar uma procurada. Muito obrigado. Vou procurar assistir. Assiste, filha, você vai gostar. É um filme intenso. Um filme longo também. Eu vou procurar esse Guerra das Correntes também. É bom, gente, é bom. Vou ver. Obrigada. Gente, Luciano, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Você está seguindo aquele livro da Psiquiatria Iluminada? Tô pegando tópicos dele e estou trazendo para esse estudo e aí eu estou somando, às vezes, com algumas outras referências. Eu estou sofrendo aqui para acompanhar ele no livro. Então, era isso aí que eu queria. Queria saber mais ou menos assim, o que você acha? Eu pensei em fazer uma leitura antes para me preparar para ficar uma terra mais fértil. Sim, pode ler o capítulo. A gente vai para o capítulo, acho que 3 semana que vem, né? E aí podem ler, quem tiver ali pode ler o livro, mas eu pego ali e pego algumas outras referências, tá? Principalmente Joana de Ângeles, complemento com algumas outras coisas, tá? Mas pode seguir como referência, porque os tópicos mais importantes do capítulo eu tô replicando aí. Ótimo, tá bom. Principalmente as citações do André Luiz, que é a referência do livro. Tá bem. Tá bom? Joinha, beleza, obrigada. Obrigada, gratidão. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado.